e amém. Glória a Deus. Senta no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Quero pregar nessa noite algo que o Senhor trouxe a nós. Uma palavra que o Senhor plantou no meu coração. Olha para o seu vizinho e fala para ele: você tem um chamado. Não, mas desse jeito ele não acreditou. Eu preciso da sua ajuda. Fala mais forte: você tem um chamado. Fala para quem está do outro lado, para ele não ficar triste. Diga: você tem um chamado. Agora quem estava do seu lado ficou feliz, mas tem alguém atrás. Fala para quem está atrás de você: você tem um chamado. E o seu chamado, ele precisa ser cumprido. Jesus tem te chamado nesses dias. Jesus tem nos chamado nesse dia. Eu quero desafiar você a abrir teu coração para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje impactado por aquilo que o Senhor tem para nós. Então coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que a tua palavra seja como um luzeiro em nosso coração. Eu profetizo que nós vamos sair daqui desse culto impactados pela palavra do Senhor. Nós profetizamos a nossa mente aberta e o nosso coração receptivo para receber a palavra do Senhor Jesus. Profetizamos que nunca mais seremos os mesmos, mas seremos transformados pelo Senhor. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai nos tirar de um nível que estamos hoje e nos levar para um nível ainda maior. Vai nos tirar de um lugar que estamos hoje e vai nos levar para um lugar ainda maior. Porque o que o Senhor tem para nós não é vivermos no mesmo lugar de sempre. O Senhor nos chama hoje a subir o nível da nossa vida, a subir o nível da nossa história, a subir o nível do nosso chamado, para viver o que o Senhor tem para nós. Nós não vamos retroceder, porque o Senhor nos escolheu para viver o melhor nessa terra, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo, abra lá em Lucas 10, no capítulo 1, e fica com ela aberta. Você tem um chamado, e eu te pergunto, que expectativa você tem em relação ao chamado de Deus para a sua vida? Qual é a expectativa que você tem em relação ao chamado de Deus para você? Você tem uma alta expectativa em relação ao que Deus deseja realizar sobre você? Você tem uma alta expectativa sobre o que Deus deseja dizer para você? A palavra de Deus para você hoje é: você tem um chamado. Diga amém. Você tem um chamado. Jesus nos chamou, e quando falamos de chamado, a primeira coisa que vem na nossa mente é nós acreditarmos que o nosso chamado está vinculado ao ministério pastoral, ou ao ministério missionário, ou ao ministério de evangelista. Mas todos nós somos chamados. A Bíblia, ela apresenta para nós, fica aqui comigo, 4 fundamentos desse chamado. 4 fundamentos de um chamado de Deus para nós. Primeiro, chamado tem um significado simples e direto. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que foi traduzida por chamado tem o mesmo sentido de uso geral do português, que é chamar. Então, no primeiro chamado bíblico é chamar. É como se agora eu chamasse: Tiago, por favor, vem aqui ao altar. Um chamado pessoal ou um chamado coletivo: Lagoinha, por favor, venha até o altar. É um chamado coletivo, mas envolve chamar. Chamado é chamar. Em segundo, a palavra fala sobre chamado. O chamado é nomear, é trazer à existência ou criar.
Então, o primeiro entendimento de chamado é você chamar como chamar no português. O segundo é chamado, é nomear, é trazer à existência aquilo que não existe, é criar. Em Gênesis 1, versículo 5, Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. Não existia luz, não existia trevas, ou só trevas, mas Deus, Ele está chamando a existência o que não existia. Deus está chamando a existência debaixo de um chamado, aquilo que não existia. O terceiro nível de chamado é o chamado que é quase um sinônimo de salvação. É o chamado que traz a conotação de salvação. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele não está apenas dando uma missão, mas Ele está dando uma salvação, tornando-os uma comunidade de seguidores de Cristo. Olha isso no teu coração. O chamado de Jesus para os discípulos não foi só uma chamada para caminhar com Ele, foi um chamado para a salvação. E ali começa a igreja de Jesus, ali começa a nascer os primeiros discípulos de Jesus. Então, quando falamos de chamado, falamos de salvação. O chamado, ele vai conectando. O chamado é chamar. O chamado é trazer à realidade aquilo que não existe. O chamado é um chamado que é um sinônimo de salvação. Em quarto lugar, chamado é tão forte que cabe apenas uma resposta. Chamado é rendição total. Diga para o seu vizinho: chamado é rendição total. O chamado não é apenas uma sugestão, ele exige uma resposta de rendição total diante da autoridade daquele que chama, o próprio Deus. O chamado não é simplesmente algo que nós escolhemos fazer pela metade. O chamado é rendição total. Olha para quem está perto do seu lado e fala assim: se prepara, porque Deus vai te pegar aqui hoje. Fala: eu quero. Olha para o seu vizinho e fala para ele: ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu não faltei o culto hoje. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, sejam em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. O nosso chamado primário como seguidores de Cristo é dele, por meio dele e para ele. O nosso primeiro chamado é viver para Cristo, é dele, é por ele, é por meio dele, é para ele que são tudo, é tudo que nós fazemos. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está dizendo para você: o meu chamado para você não está condicionado ao seu momento, não está condicionado com o que você vive hoje, não está condicionado com a sua capacidade, não está condicionado com aquilo que você tem, não está condicionado com a sua conta bancária. O seu chamado é por ele, para ele, é para você viver para ele. O seu chamado está vinculado em quem ele é. Esse é o primeiro. O nosso chamado secundário, considerando quem Deus é como soberano, e que todos, em todo lugar, em tudo, devemos pensar, falar, viver e agir inteiramente para Ele. Então, em primeiro lugar, eu entendo que o meu chamado, ele precisa estar conectado em Deus, em Cristo. É dele, por meio dele, para Ele. É dele, por meio dele, para ele. Em segundo lugar, o meu chamado, ele está conectado em Deus como soberano, e que todos, em todo lugar, em todo tempo, nós devemos pensar, nós devemos falar, nós devemos agir inteiramente para com ele. Hoje Deus está dizendo para você: eu te chamei. Porque o chamado de Deus para a sua vida define a sua missão. O chamado de Deus para a sua vida define a sua missão. Eu vou fazer algumas perguntas nessa noite e eu preciso que você me responda. A primeira pergunta é: como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado o seu tempo?
no que você tem investido o seu tempo. Hoje a moeda mais preciosa que nós temos é o tempo. E a maior desculpa que nós damos para Deus é: eu não tenho tempo para cumprir o meu chamado, para cumprir o que Deus me chamou para viver, para fazer discípulos de Jesus, para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não tenho tempo. O problema não é tempo, o problema é aonde você tem dedicado a sua prioridade, aonde você tem colocado a sua prioridade. Quem é a sua prioridade? Quem é o seu Senhor? A Bíblia diz que, e faz uma pergunta para nós: onde está o teu tesouro? Porque ali estará o seu coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos: como eu tenho usado o meu tempo? Em que eu tenho investido? Você precisa atualizar a sua missão. Você precisa rever as suas prioridades. Você precisa hoje fazer as mudanças necessárias na sua vida, para que você esteja vivendo aquilo que Deus chamou você para viver. A Bíblia conta para nós uma parábola triste, de alguns que receberam talentos, mas um resolveu esconder, não cumprir, e dele foi tirado, dele foi arrancado, dele foi tirado tudo, porque nós não podemos deixar em segundo plano aquilo que é o plano A na nossa vida. Nós não podemos deixar em segundo plano aquilo que é prioridade na nossa vida. Jesus foi para aquela cruz, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, e Ele nos enxergou como prioridade. Pastor, como o senhor pode provar isso? A Bíblia diz que o meu Jesus, Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se fez servo, Ele desceu a pior posição, ao ponto de lavar os pés dos discípulos, porque Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse: eu acredito no chamado deles, eu acredito em uma igreja poderosa, eu acredito em uma igreja viva, eu acredito em uma igreja que vai cumprir o que eu chamei ela para fazer. Jesus não se esvaziou em vão. Ele é a nossa prioridade, Ele é tudo que nós temos. Só que nós sempre vamos criar um meio de colocar em segundo plano o que Ele nos chamou para viver e fazer. Quando você se posicionar, olha para mim, quando você se posicionar, meu irmão e minha irmã, essa cidade será tomada pelo poder de Deus. 3 pessoas acreditaram. Vou falar de novo. Quando você se posicionar, essa cidade será tomada pela glória de Deus. Quase pegando, olha para o seu vizinho e fala assim: incendeia essa igreja para mim, por favor. Ajuda o pastor. Pastor, por quê? Porque existe lugar que eu nunca vou estar, mas você vai pisar. Existem lugares que a pastora Ariana nunca vai imaginar em pisar, mas você vai pisar. Olha para mim, Deus te chama hoje para fazer a diferença no lugar que você está. Deus te chama hoje para mudar a história do lugar que você está. Deus te chama hoje para você mudar a realidade do ambiente que você está. Meu irmão, entenda uma coisa: a chamada de Deus e a missão de Deus, ela não está conectada a um altar, ela está conectada a um propósito maior. Jesus olha para os discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus está te despertando hoje, Lagoinha, para que você se levante e cumpra o que Jesus te chamou para fazer. Pastor, mas eu não sei falar. Mas talvez você sabe tocar, talvez você sabe conversar, talvez na sua quietude você vai mudar a vida de alguém. Olha para mim, Deus quer usar você do jeito que você é, para cumprir um propósito que Ele quer. Tem 3 crentes comigo aqui na igreja hoje, mas tá bom, eu vou pregar para os 3 que estão aqui, amém? Pastor, mas eu não sei fazer. Não importa, Ele vai te usar do seu jeito. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar direção, Ele vai fazer você tocar em lugares que você nunca imaginou que poderia tocar. Sabe por quê? Ele é fiel.
Se Ele quiser pegar você e colocar para pregar no altar, você vai pregar. Se Ele quiser botar você para cantar, você vai cantar. Se Ele quiser botar você para pregar um Brasil inteiro, você vai. Mas para isso você tem que estar disponível. Olha para alguém e pergunta para essa pessoa: você está disponível ou seu tempo está ocupado? Se o telefone do céu tocar agora, você vai atender ou vai dar desculpa, vai rejeitar a ligação? Responde uma pergunta para mim. Jesus está aqui, sim ou não? Ele está aqui, sim ou não? Agora imagine se algo poderoso acontecesse. O teto dessa igreja fosse arrancado e Jesus descesse aqui agora e começasse a pregar. Você iria embora? Sim ou não, gente? Os enfermos começassem a ser curados. Um irmão levantasse a mão: pastor, Jesus, eu estou sentindo isso. Jesus, seja curado. Daqui a pouco a nossa mídia social da igreja ia colocar uma história: Jesus está na casa hoje. Ele desceu, o teto sumiu e Ele desceu aqui. As pessoas da cidade começariam a vir para esse lugar para ver Jesus também. E aí o tempo não faria sentido mais. Por quê, pastor? Porque Jesus está aqui. Só que você me respondeu uma pergunta no início. Eu te perguntei: Jesus está aqui? Você disse sim. O problema é que a nossa motivação muda quando o ambiente muda. Jesus quer mudar a sua mentalidade. Jesus não quer você preso dentro de uma igreja. Jesus quer você na rua, na sua casa, fazendo discípulos. Porque avivamento não é quando o fogo cai, avivamento é quando o fogo espalha. Vou pregar para os três. Avivamento não é quando o fogo cai, avivamento é quando o fogo espalha. O evangelho de Jesus espalhou, todos conheceram Jesus, os discípulos foram movidos, os discípulos saíram de Jerusalém, os discípulos foram levados para outros lugares, porque Jesus chamou eles para espalhar as boas novas do reino. Ele está aqui hoje dizendo para você: do seu jeito, na sua característica, você vai mudar essa cidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vamos lá. Eu preciso sair da introdução. Lucas 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. O texto diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Próximo. E ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, em Lucas 10, você vai ver ele enviando 72 discípulos para cumprir um propósito. Pastor, o que eu faço para cumprir meu chamado? Primeira coisa que você tem que fazer: esteja disponível para o processo de seleção de Deus. Porque Deus, olha para mim, vou falar baixinho, Deus não vai chamar qualquer um. Pastor, mas o Senhor disse que do meu jeito Deus vai me usar. Ele vai te usar do seu jeito, mas não da forma que você quer. Pastor, mas eu cometo uns pecadinhos aqui, outros ali. Jesus está dizendo para você hoje: alinha teu coração e vá cumprir o teu chamado. Ele selecionou 72. O Senhor selecionou. Esteja disponível para a seleção do processo de Deus. Olha o que a palavra diz em Isaías 6. Então um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca com ela e disse: essa brasa tocou seus lábios, sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei?
quem irá por nós? Foi aí que eu respondi: eu irei, envia-me a mim. Aqui estou, envia-me a mim. Isaías, ele está dizendo que ele precisava de um toque de Deus, que ele precisava de uma mudança de Deus. Ele olhou para dentro de si e reconheceu que a vida dele precisava ser mudada. Ô meu irmão, eu falo com você que em primeiro lugar, o problema da nossa geração é achar que Deus vai nos permitir viver o sobrenatural do nosso jeito. Tem um anjo de Deus aqui hoje para tocar em você e mudar a tua vida, e mudar a tua casa. Basta você dizer: eu quero, Jesus. Pode tocar em mim com Atenas, toca em mim com a brasa viva. Muda meus lábios, muda as minhas palavras, muda minha casa, muda minhas atitudes. Eu quero ser teu. Isaías está dizendo: eu estou aqui, envia-me a mim. Eu posso ouvir o Espírito Santo dizer nessa noite: a quem enviarei? Eu pergunto para você: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías está dizendo: eu estou aqui, eu irei, envia-me a mim. Eu estou pronto. Tenho limitações, tenho falhas, mas o Senhor me tocou. Olha para mim, quando nós recebemos um toque no altar do Senhor, a nossa vida, a nossa casa, as nossas palavras, o nosso caráter, nada é do mesmo jeito. Ele muda a nossa história. Eu estou aqui pregando para a gente que Jesus trouxe aqui hoje para mudar a sua história, para mudar a tua vida. Eu estou falando de chamado, eu estou falando de transformação, eu estou falando de cura, eu estou falando de milagre. Jesus está na casa hoje dizendo: eu quero mudar a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus é: ande em estado de alerta. Lucas 10, versículo 3, o texto diz: podem ir, mas sejam cautelosos, porque o trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Olha, cutuca alguém perto de você e fala assim: acorda, crente. Fala para o outro para ele não ficar com ciúme. Fala: acorda, crente. Satanás está lá fora querendo destruir você, e você está brincando de esconde-esconde com Satanás. Jesus precisa ir com você quando você sair dessa igreja hoje. Jesus precisa sentar nas mesas que você está sentando. Jesus precisa pegar o que você tem pegado. Jesus precisa ser o ápice da sua vida. Jesus precisa ser o centro. Ele está dizendo: ande em estado de alerta. Cadê o exército de Deus nessa noite? Nenhum exército anda sem estar em estado de alerta. O exército está ligado, está atento, dizendo: eu estou cumprindo um chamado, um propósito. Eu não estou brincando de ser crente. Meu irmão, entenda uma coisa: nós não estamos no tempo mais de brincar de ser cristão. Jesus está nos chamando como uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja que não brinca, uma igreja que cumpre o seu chamado como igreja. Sejam cautelosos. Você precisa cumprir seu chamado. Pastor, mas o que eu faço? Terceiro lugar, para você cumprir o que Deus te chamou: entregue tudo. Fala para o seu vizinho: entrega tudo. Fala para ele: perdeu, já era. Jesus está te pegando hoje. Entrega o que, pastor? Entrega toda a bagagem extra. Entrega tudo para Jesus Cristo. Lucas 10, versículo 4, Jesus disse aos discípulos, os 72: levem pouca coisa, o mínimo necessário, nada de bagagem extra, não percam tempo. A missão que Deus nos confiou é urgente e precisamos de agilidade para cumpri-la. Pastor, o
que é bagagem extra, você está querendo levar tudo nas suas costas. Deus está dizendo, o evangelho é leve. Olha para quem está do seu lado e fala, o evangelho é leve. Estou levando as minhas emoções, estou levando um relacionamento que não era para levar, estou levando uma carga que não é para estar sobre mim. Olha que a palavra vai dizer para nós em Mateus 11, 28. Vocês estão cansados? Estão fadigados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida de vocês. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com a liberdade e a leveza que eu tenho para vocês. Meu Deus do céu. Pastor, que versão é essa? Essa versão traz uma realidade do tempo de hoje. Mas ele está dizendo, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo para você hoje, para você cumprir teu chamado, você precisa arrancar das suas costas toda a bagagem extra que você não tem que carregar. Gente, Jesus está voltando. Olha para mim. Por mais que seja duro falar o que eu vou te dizer agora, se você não estiver fazendo o que Jesus te chamou para fazer, você vai ficar. Não gaste a sua vida com bagagens extras, com escolhas erradas. Jesus está te chamando hoje para viver uma nova vida. Eu tenho algo leve para vocês. O que Jesus está dizendo para você é: seja meu companheiro, e você vai aprender a viver com liberdade e leveza. Sabe, esse peso que você está carregando, essa ansiedade, esse medo, essa culpa, essa preocupação, esse desespero, Jesus está dizendo para você: eu quero trazer leveza sobre você, eu quero trazer tranquilidade sobre você, eu quero mudar a tua história. Eu tenho um chamado para você. Esse chamado é leve, esse chamado é prazeroso, esse chamado vai mudar a tua história. Então abandone a prática que você vivia até hoje e viva aquilo que Deus chamou você para viver. Está esperando o quê? Está esperando acontecer um terremoto? Está esperando Jesus descer na terra? Pode ser tarde demais. Jesus está te chamando hoje. E agora, entrega tudo. Não é na sua força, não é no seu braço, não é na sua capacidade, não é naquilo que você pensa que é bom, é naquilo que Deus te chamou para fazer. Ele tem um chamado para você. Pastor, mas o que em quarto lugar? Para cumprir seu chamado, leve todos os seus problemas para Deus. Lucas 10:16 diz: quem ouvir vocês está me ouvindo, quem os rejeitar está me rejeitando, e me rejeitar é o mesmo que rejeitar a Deus que me enviou. Aprenda, anota isso, aprenda a levar para Deus tanto os elogios quanto as críticas. Tem gente que tem chamado, está me ouvindo hoje aqui, que está paralisado porque a crítica te parou, ou os elogios te parou. Jesus está dizendo: leve todos os problemas para Deus. Vai ter um dia que você vai ser rejeitado, vai ter um dia que você vai ser afastado, vai ter um dia que as pessoas vão criticar você, vão apontar você. Vai ter um dia que você vai estar cansado, e aí que você precisa ir até Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. O Senhor me prometeu um ministério leve, o Senhor me prometeu um chamado leve. Eu estou aqui. Ele vai te ouvir, porque você está cumprindo aquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa diante dEle todos os seus problemas, as suas dores, as suas culpas. Oferece para Ele, Ele vai trazer alívio para você. Fale para Deus. Talvez você está aqui hoje parado, paralisado, porque você está buscando em todos os caminhos. Olha para mim, existem dois caminhos, um que leva ao céu e o outro que leva aonde, gente? Aonde? Vocês estão com medo de falar? Leva aonde?
Está aí, você escolhe. A escolha é sua. Como diz uma canção que meu pai cantava muito: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje, é agora, é nesse domingo, dia 14, que Jesus quer mudar a tua história, a tua casa, a tua família, o teu lar. Ele quer mudar a tua perspectiva, Ele quer mudar a tua visão, Ele quer mudar teus pensamentos. Não é para você viver o evangelho do jeito que você pode, é entregando tudo, é dando tudo para Ele, é ofertando tudo, dizendo aqui: Senhor, eu estou aqui, tudo que o Senhor me pediu eu te entrego, porque o Senhor é tudo que eu quero. Não dá para negociar. O problema é que nós negociamos demais aquilo que não dá para negociar. Para de reclamar, entrega para Ele: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, toda a minha casa, toda a minha família, todo o meu lar, tudo que eu tenho eu te entrego nas tuas mãos. Eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. Quantas mães eu tenho aqui? Levanta a mão. Mães, talvez o seu chamado é lutar pelo seu filho. Talvez você está dentro de casa, orando de joelho pelo seu filho. Eu quero falar para você, mãe, que às vezes argumenta com Deus, dizendo: eu não sei qual é o meu chamado, eu até faço algumas coisas na igreja. Jesus está dizendo: luta pela sua família, porque seu filho pode ser um grande pregador que vai mudar a história dessa cidade. Luta pelo seu filho, levanta as suas mãos, começa a orar por ele. Vai lá, unge a sua casa, unge o seu lar, unge a cama dele, profetiza: o meu filho será uma bênção, o meu filho vai cumprir o propósito dele, o meu filho será. O seu chamado é ser mãe, o seu chamado é zelar por ele, o seu chamado é mudar a história do teu filho. Mãe, levanta-se. Talvez você está aqui, pai, quantos pais eu tenho aqui? O seu filho está esperando um homem se levantar. A sua filha está esperando um homem se levantar. Desculpe pela palavra, vou falar baixo. Ele não quer conhecer um homem frouxo, ele quer conhecer um homem de verdade, que vai apontar para ele o caminho, que vai dizer para ele: você precisa amar Jesus, você precisa colocar Jesus como ápice da sua vida. Jesus é tudo para você. Diga para ele: eu sou teu pai, eu amo Jesus, eu vou para a igreja, eu piso na casa do Senhor, eu tenho um chamado, Ele me chamou. Para de brincar. Porque daqui 10 anos, se o seu filho se perder: ô pai, a culpa é sua e a culpa é minha. Isso é sério demais. É sério demais. Quantos jovens eu tenho aqui? Levanta sua mão, jovens. Você está gastando a sua juventude para quê? Seu chamado é influenciar, não é ser influenciado. O seu chamado é mudar a vida de quem está lá fora, não é ser uma influência negativa. Você chega na sua escola, quando as pessoas sabem que você é cristão, as pessoas falam assim: cruz credo, que crente é esse? As suas prioridades precisam mudar hoje. Sabe por quê? O seu maior chamado se chama família. Vou falar de novo, porque 3 pessoas só acreditou. O seu maior chamado se chama família. Pastor, eu não preguei nenhum sermão, mas os meus filhos amaram Jesus. Parabéns, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Pastor, eu nunca cantei nenhuma música no altar. Não tem problema, mas os meus filhos cresceram ao redor da minha mesa. Os meus filhos amam Jesus. Parabéns, é esse o seu maior chamado. Porque a nossa geração está perdendo a referência de pai, a referência de mãe. A nossa geração não tem referência nenhuma mais. Jesus está te chamando hoje, levanta-se. Sua família está se perdendo. Sua família está indo para o buraco. Seus filhos estão longe de Jesus. E aí você está brincando. Olha para dentro da sua casa. O que tem que sair da sua boca, pai? Seu filho está ouvindo o que é de você? Palavrões? Eu falo com amor com você nessa noite, porque o Espírito Santo está gritando dentro de mim. Existe uma geração que tem que se posicionar. Está passando o tempo. Pastor, não consigo. Leva para Ele o que você está passando hoje. Leve os seus problemas para Deus.
Leve as suas dúvidas para Deus. Se posicione. Olha para dentro de você, pergunta para você mesmo hoje: será que eu estou sendo uma referência dentro da minha casa? Eu falo com muito amor com você nessa noite, como seu pastor. Não peça o seu filho para cumprir princípios que você não cumpre. Não peça os seus filhos para amar Jesus se você não ama de verdade. Não peça os seus filhos para dar tudo se você não dá tudo de verdade. Olha para mim, a transformação da sua casa começa com você, sacerdote. Conversa com você, mulher sábia. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Fala assim: Deus está aqui. Diga: ainda bem que eu vim. Quinto lugar, viva com autoridade a presença de Deus na sua vida. Pastor, por que eu vou viver tudo que o senhor está falando? Porque você tem autoridade. Bate no peito assim, nessa noite assim, bate assim, ó. Eu quero ouvir, pode bater, gente. Principalmente os homens alfa, cadê? Bate no peito e diga assim: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade em Deus para fazer o que Ele me chamou. Diga: eu vou fazer. Lucas 10:18 texto diz: perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões, e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr a mão sobre vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus fez por vocês. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Vou falar isso de novo: alegrem-se, não é porque você bota a mão é endemoniado e o demônio sai, não é porque você coloca a mão no enfermo e ele é curado, não é porque você tem autoridade para pregar, não é porque você fala em línguas estranhas, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. Pastor, por que você está falando isso? Olha para mim, foca em mim. Paulo está preso em Roma, perto de ser decapitado, sozinho, em uma prisão fria, insalubre, no inverno de Roma terrível, pedindo: pelo amor de Deus, traz a minha capa. Quem é Paulo? Quem sou eu na fila do pão perto de Paulo? Paulo, lá nos últimos dias da vida dele, ele está olhando para todo mundo dizendo: eu não tenho nada nessa terra. Eu tenho uma capa e alguns pergaminhos que traz para mim, Timóteo, por favor. Mas a minha alegria é que eu combati um bom combate, estou terminando a carreira e guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça que o justo juiz me prometeu está preparada para mim. Os meus olhos, eu posso parafrasear e dizer para você, Paulo está dizendo: os meus olhos fecharão nessa terra, mas abrirão no céu para a eternidade. Deus está dizendo para você hoje: para de querer carregar tudo nessa terra. Deus está dizendo: você precisa estar focado na tua salvação. Paulo termina a vida dele dizendo: eu combati o bom combate, eu fiz o que foi proposto para mim. Eu não tenho nada, eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, eu estou preso, sozinho, solitário, em uma cela insalubre, mas eu tenho uma coroa preparada para mim. Eu tenho um juiz, justo juízo, esperando de braços abertos. Ah, meu irmão,
O Paulo que morre em Roma, ressuscita, está agora no céu, sentado perto do Cordeiro, andando em ruas de ouro. Sabe por quê? Essas leves e momentâneas tribulações aqui produzirá um peso de glória eterno. Enquanto você tenta construir um império na terra, Deus está dizendo: constrói um império no reino celestial. Para de perder seu tempo. Rapaz, você está dizendo para mim que eu não posso ter uma vida boa, que eu não posso prosperar. Irmão, eu estou dizendo para você que tudo que você tem é dele. O problema é que você acha que tudo que você tem é seu. Não é seu, porque se ele resolver tirar o seu ar agora, você perde tudo. Olha para mim. O problema é que a gente acha que nunca vai bater o mal na nossa casa. O problema é que você olha e acredita que nunca vai chegar nada na sua casa. Pastor, você está pregando terror aqui nessa noite. Eu não estou não, mas você está feliz aí ouvindo a pregação aqui nessa noite? Você está aqui, gente. Não estou pregando terror, estou pregando a palavra. Não adianta você ter tudo e não ter nada. Atos 16, versículo 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Por vezes nós fazemos divisões em nossas vidas como se pudéssemos nos dividir em várias partes. Por vezes nós tentamos criar várias partes da nossa vida. Como assim, pastor? Te explico. Vida espiritual, vida financeira, o trabalho, os estudos, a família, e nós criamos um monte de divisões na nossa vida. Nós queremos separar a nossa história. Não, no domingo à noite eu sou o que vou à igreja. No domingo eu sou aquele que estou lá ouvindo a palavra. Então eu tento dividir tudo. Olha para mim, eu quero dizer algo para você, preste atenção. Foca em mim. Não se distrai agora. Se quiser baixar as luzes, pode baixar. Eu quero que você preste atenção aqui em mim. Não se distrai. Não pega o celular agora, não faz nada. Fica comigo. Jesus está falando com você, amém? Amém? Olha para mim. Nós queremos dividir a nossa vida em várias partes. Nós queremos criar um meio de dividir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Criar um meio de tentar separar tudo. Não, você é um ser espiritual. Olha para quem está perto de você e fala: você é um ser espiritual. Pastor, isso significa que tudo em sua vida é espiritual. Não é uma questão de ficar espiritualizando tudo, mas é de entender que todas as áreas da sua vida, na verdade, fazem parte de um pacote só. Não dá para dividir o que é espiritual, o que não é, o que é de Deus, o que não é. Não, você é um ser chamado por Deus, um ser espiritual, e tudo na sua vida é espiritual. Não tenta separar. Você precisa começar a ter as suas próprias experiências. Isso vai te ajudar a construir um relacionamento com o Pai, através de experiências pessoais, do conhecimento ainda mais de Deus. E aí você vai passar a depender mais dEle. Você vai passar a ouvir Ele mais. Você vai passar a acordar pela manhã e dizer: Senhor, o que eu faço? Você vai receber teu salário e você não vai sair fazendo tudo. Você vai orar e dizer: Senhor, me direcione, me dê sabedoria. Você vai cuidar da sua família. Você vai dizer: Senhor, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu trato os meus filhos, como eu trato a minha casa, como eu falo de Jesus para as pessoas, como eu vou mudar a realidade das pessoas à minha volta. Você é espiritual. Você é alguém que tem Deus dentro de você. Obrigado pelos 3 aleluias. Jesus está dentro de você. Jesus quer ir mais profundo.
O chamado é profundo. O evangelho é profundo. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está querendo que você largue essa vida mais ou menos e mergulhe na profundidade. Jó, todo mundo conhece a história de Jó aqui, diga amém. Jó passa pelas piores coisas que um homem pode passar. Ele perde os seus bens, os seus filhos, ele perde sua casa, ele perde tudo que ele tinha. Ele fica enfermo, sem nada. Ele tinha um pedaço de telha para coçar suas feridas. Ninguém está na situação de Jó aqui, né? Amém, gente? Glória a Deus. Tem gente que ficou em silêncio, misericórdia, em nome de Jesus. A vida dele estava destruída no pior momento. No pior momento. E Jó escreve um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele diz que os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A versão NVI vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que não importa o seu momento, Deus vai se revelar a você. Deus não quer que você conheça Ele só de ouvir falar. Deus não quer que você conheça Ele só de frequentar uma igreja, só de sentar num banco de igreja. Olha para mim, eu falo isso com muito amor com você. Nada vai mudar na sua vida só frequentando uma igreja. Nada vai mudar na sua história só sentando em uma cadeira. Essa noite é uma noite que Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão que vai mudar a trajetória da tua vida. Você vai entender hoje: eu tenho um chamado, eu fui escolhido pelo Senhor. Jesus foi para aquela cruz e morreu no meu lugar. Eu sou muito mais forte do que os vícios. Eu sou mais forte que a prostituição. Eu sou mais forte que a pornografia. Eu sou mais forte do que tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu sou mais forte do que a droga. Ele mudou a minha vida. Eu sou mais forte do que a avareza. Eu sou mais forte. Eu não quero conhecer o Jesus do pastor pregar no domingo à noite. Eu quero Jesus que eu possa ouvir Ele falar comigo, que eu possa ver quem Ele é, que eu possa ter a revelação de quem Ele é. Que adianta construirmos riquezas nessa terra, onde a traça, a ferrugem consome. Mas Deus está te chamando hoje para começar a construir algo celestial. Nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar, porque você está debaixo de um chamado de Deus. Você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para viver. Você vai prosperar nessa terra, você vai ser bem sucedido nessa terra. Mas Deus está dizendo para você: o seu chamado é maior do que tudo que você tem. A sua chamada